E eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, no capítulo de número 12, a partir do versículo 15 em diante, mesmo assentados, pois o texto, ele toma alguns versículos e eu quero fazer essa leitura. 2 Samuel, no capítulo 12, nos versículos de 15 em diante. A palavra do Senhor, ela nos diz que, depois que Naamã foi para casa, o Senhor fez, Natã, né? Desculpa, eu li errado aqui, eu li certo e falei errado, né? Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Davi então levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Até aí. Esse texto, ele é um texto muito importante na vida de Davi. Davi, assim como muitos de nós, entre os altos e baixos, porque Davi teve muitos altos e baixos na sua vida. Assim como eu, assim como você. Tem dia que a gente está fogo puro, tem dia que a gente está um carvão fora da lenha, né? Tem dia que a gente está animado, mas tem dia que a gente está completamente desanimado. E Davi passou por isso também e foi um homem considerado, na palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então vamos entender e compreender um pouco, à luz da palavra de Deus, a respeito de perdas. E nem sempre a perda, ela vai ser de um ente querido. Pode ser que sim, mas todos nós podemos ou estamos sujeitos a perder algo no decorrer da nossa caminhada, da nossa trajetória. Todos nós estamos sujeitos a ter algumas insatisfações, decepções ou frustrações na nossa caminhada, na nossa trajetória. Pode ser sim a morte de um ente querido, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de oportunidades que não voltam mais, pode ser a frustração de sonhos que eu gostaria de realizar e eu não realizei. Queria ser jogador de futebol e não fui, né? E por aí vai, tantos sonhos, né, que nós idealizamos e de repente
nós nos damos conta de que nós perdemos ou estamos sempre sujeitos a perder. Por exemplo, a perda da saúde. Quem aqui pode dizer que amanhã ou depois estarão gozando plenamente da sua saúde? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser que você receba um diagnóstico que você nem faz ideia. E eu não estou querendo dizer que nós, precisamos nos desesperar por isso. Não, são coisas da vida. São coisas da vida. E isso pode ser com quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Pode ser o desemprego, a perda da estabilidade financeira, de repente, o negócio, a sua empresa, onde você empenhou todo o seu esforço, seus recursos, quebrou. E a gente vai andando e caminhando nessa nossa vida e vamos nos deparando com algumas perdas, algumas frustrações que nós encontramos ou algumas frustrações que nós enfrentamos. E aí eu vejo nessa lição dessa frustração que Davi passou como um exemplo, ou lições que nós podemos tirar desse acontecimento com Davi. Eu queria trazer a reflexão primeira de que, assim como Davi, quando passamos por alguma frustração, alguma decepção, alguma dor, alguma perda, é importante reconhecer a sua dor, não apenas para si mesmo, mas reconhecer a sua dor diante de Deus. É importante reconhecer a dor. É como um doente que não reconhece que está doente e por isso não aceita o tratamento. Reconhecer a dor é como se nós aceitássemos viver o tratamento, passar pelo tratamento. Então, reconhecer a dor é o primeiro passo para uma cura emocional e que nós possamos, de fato, viver uma vida que não é isenta de frustrações, mas que sabe enfrentar e passar pelas frustrações. A dor negada, ela tende a se manifestar de formas muito prejudiciais para a gente, como ansiedade, depressão, sintomas físicos, porque aí muitas dessas questões emocionais, elas podem se manifestar sim, como problemas ou dificuldades no nosso corpo. Então a gente precisa reconhecer a dor. O salmista diz: enquanto eu me calei, eu envelheci, os meus ossos se secaram. O salmista diz que enquanto ele se calou, os ossos dele se secaram. Ou seja, se calar faz e traz muito sofrimento. Aquele negócio de você não precisa mostrar pelo que você está passando. Aquele negócio de que chorar, lamentar, desabafar é fraqueza. Chorar, lamentar e desabafar não é um sinal de fraqueza. A verdade, ela é uma resposta natural e saudável diante das perdas e frustrações que nós temos. Então, pode chorar. Tem uma canção antiga, aí ó, Pastor Eliseu Gomes, uma canção antiga, que diz assim: quantas vezes nós contamos os problemas para alguém. Quem conhece? Ah, não conhece, só Cadu que conhece. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém e ninguém consegue resolver.
Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar e ninguém consegue entender. Mas existe um amigo, ele se importa contigo, ele é Jesus e pode te ajudar. Agora, chore para Deus, que o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando para Deus, você move o céu. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. É bom chorar, é bom desabafar, é bom colocar para fora. Não guarde, não retenha. O que Davi faz? Davi lamenta, Davi se joga no chão, Davi jejua, Davi está chorando pela morte do seu filho. Davi não retém. Todo mundo sabe que Davi está chorando, tanto que eles têm até medo de falar com Davi, porque eles sabiam que Davi estava chorando. Então, nós precisamos entender que abrir-se para Deus, chorar para Deus, e é claro, você pode ter alguém de confiança também para desabafar e para abrir o seu coração, o faça, porque isso permite que a dor, ela seja transformada em aprendizado. A dor vai se transformar não em trauma, mas em aprendizado. Bota para fora. Jesus chorou. Quando ele ouve e fica sabendo que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus demonstrou ali toda a sua humanidade e ele bota para fora. E todo mundo, quando vê Jesus chorando, fala: olha, ele amava mesmo Lázaro. O choro se transformou em testemunho. O seu choro pode transformar-se em testemunho para muitas outras pessoas. Foi o que Jesus fez. Então, a gente precisa permitir sentir essa dor. A gente tem que evitar anestesiar a dor. Ei, para dor não existe anestesia. Dor emocional não se anestesia. A gente precisa botar para fora. Nós temos aqui, graças a Deus, aqui essa igreja, ela é recheada de profissionais da saúde mental. E glória a Deus por isso. Temos alguns psicólogos aqui, tem alguns aqui, graças a Deus. E nós, se você tem dificuldade talvez de se abrir com alguém, procure um profissional da saúde mental e faça assim, né, ali como sendo uma ponte de Deus, para que você possa se abrir, para que você possa colocar para fora aquilo que te machuca, aquilo que dói, aquilo que traz sofrimento. Só para, cadê os nossos psicólogos aí? Levanta a mão aí. Tem um lá, tem duas aqui e tem eu aqui na frente, né? Então aqui já tem 4 aqui, ó. Só aqui agora, nesse momento aqui, já tem 4, né? Nós louvamos a Deus por isso e nós pedimos a Deus que você compreenda, entenda que reconhecer a dor é o primeiro passo para a nossa cura emocional. O que Davi faz além disso? Davi, ele entende que aquilo que ele não pode mudar, ele tem que aceitar. Davi aceita aquilo que ele não pode mudar. Veja, nos versículos 18 até o 20, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele, 7 dias depois que a criança morreu, os conselheiros chegaram lá para poder falar e ficaram com medo de falar com Davi.
E enquanto a criança estava viva, os conselheiros dizem: nós falamos com ele, ele nem quis escutar a gente, porque ele estava ali jejuando e chorando. Mas quando chega no versículo 19, Davi percebe que os seus conselheiros estão cochichando, e ele compreende que a criança morreu. E ele pergunta: a criança morreu? E eles respondem: sim, criança morreu. O que Davi faz no versículo 20? O versículo 20 diz: Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou a sua roupa. O que Davi fez? Falou assim: eu não tenho como trazer a criança mais à vida. O que eu vou fazer? Eu não posso mais ficar no chão prostrado. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Tem coisas que nós até gostaríamos de mudar, mas tem coisas que não vão mudar. Pastor, como assim? Tem oportunidades que eu perdi em 1900 antigamente. Pode ser que essa oportunidade nunca mais apareça para você. Um ente querido, por exemplo, que se foi, falou: você não tem como trazê-lo de volta. Assim como Davi também estava chorando aqui. Talvez é aquele emprego que você perdeu lá em 1900 antigamente. Fala, você não tem nem mais a disposição para trabalhar naquela empresa lá, mas ainda está chorando porque foi mandado embora daquela empresa. Entende? Então, aceitar não significa como que eu posso dizer, uma resignação, não significa, mas é reconhecer os nossos limites e aquilo que nós podemos controlar. Tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, uma enfermidade, quem é que controla? Ninguém controla. O luto, quem é que controla? A perda de alguém? Ninguém controla. Tem coisas que nós não conseguiremos controlar. Então, o que a gente precisa declarar é a mesma coisa que Jó declara. Jó, quando ele perde praticamente toda a sua família, porque os seus filhos haviam morrido, e Jó, ele naquele momento ali de frustração, porque ele estava vivendo um momento de dor, mas Jó declara: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente entende que não é merecedor de nada, e que tudo que a gente tem é o Senhor Jesus, às vezes a gente fala: o que é mais importante na sua vida? O Senhor Jesus. Deus é o que para você? Deus é tudo. Então, se a gente parar, olha só, é só uma questão de pensamento, tá? Não que a sua família não seja importante, a sua esposa não seja importante, seus filhos não sejam importantes. Mas se Deus é tudo, você já tem tudo o que você precisa. Entende? Se Deus é tudo, então você tem tudo o que você precisa. Por quê? A sua esposa pode faltar ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Seu esposo também pode ou não pode? Pode. Seus filhos podem faltar? Também podem. Seus pais também podem. Mas o nosso Deus nunca falta, porque o nosso Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Então a gente precisa ter essa conscientização e ter essa aceitação de que, de fato, Deus é tudo o que eu preciso. Não que não era importante, não que não fosse importante, não que aquele emprego não era importante, ou que aquela história não era importante, aquele relacionamento não era importante. Não, não é isso. Mas é reconhecer que nada disso é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Nada disso é mais importante do que a minha vida com Deus. Nada disso é mais importante do que Deus na minha vida. Davi, ele faz vamos dizer assim, essa virada de chave naquele momento de frustração que ele estava vivendo,
E Davi nos ensina que nós precisamos entregar a Deus tudo aquilo que não pode ser mudado. Não tem aquilo que você não controla e que você não pode mudar? Você precisa colocar diante de Deus. Davi não podia dar a vida ao filho, e depois que morreu, Davi também não podia trazê-lo de volta. Davi não podia dar a saúde enquanto ele estava vivo, e Davi não podia trazê-lo de volta depois que ele morreu. O que Davi faz? Davi entrega ao Senhor. Como Davi coloca nas mãos de Deus. Gente, tem aquilo que você não pode resolver e que você não tem forças para poder lutar. Coloca nas mãos de Deus. Mais uma vez eu me lembro de uma canção, pastor Cadu. Vamos lá. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aí lembrei de outra. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deixa diante de Deus, porque está bem colocado, está no lugar certo, está no lugar certo. Suas frustrações, suas dores, suas mágoas, aquilo que te incomoda, aquilo que te traz incômodo, coloca diante do Senhor, porque Ele sabe o que faz. No versículo 20 também diz que quando Davi levanta, se perfuma, troca de roupa, Davi, ele entra no templo para adorar a Deus. Eu quero trazer uma outra lição desse texto que diz: quando as frustrações, as perdas, as decepções, elas chegarem, intensifique a sua adoração para com Deus. Intensifique a sua adoração. É hora da gente se apegar mais. Pelo contrário, tem gente que se afasta. Tem gente que, quando as frustrações e as decepções chegam, se afastam da presença de Deus. Mas o que Davi faz? Ele não tinha nem sepultado o filho dele ainda, mas ele estava lá no templo adorando a Deus. Sabe, queridos, tem gente, não aqui, em outros lugares, parte falamos, em parte profetizamos, amém? Receba aí a parte profética, né? Não aqui, em outros lugares. Mas tem gente que não consegue adorar a Deus quando uma unha inflama. Pelo contrário, culpa todo mundo. E não vou nem falar o que elas falam. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que querem, do jeito que planejam, as pessoas, muitas pessoas tendem a se afastar de Deus. O que Davi nos ensina é que no momento da frustração, da perda, da decepção, nós precisamos transformar a dor em um momento de adoração. Eu lembro-me, e não está aqui na mensagem, mas eu me lembrei agora de quando Jacó estava fugindo do seu irmão. Jacó estava fugindo do seu irmão e ele estava assim,
bem angustiado, porque o irmão dele queria matá-lo. Os irmãos conhecem a história, Jacó e Esaú, e o irmão dele queria matá-lo. E nessa caminhada, Jacó, ele encontra pedras no meio do caminho. E aí vamos parafrasear que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, mas a gente não continua, era só isso, tinha uma pedra, várias pedras. O texto diz que Jacó, ele pega aquelas pedras que poderiam ser usadas, né, até mesmo para poder usar como arma para guerrear contra o seu irmão, ou poderia representar o momento em que ele estava vivendo, a dureza e a dificuldade que ele estava vivendo. Mas Jacó, ele pega aquela pedra e ele transforma aquela pedra em travesseiro. E quando ele transforma a pedra em travesseiro, Deus fala com ele através de um sonho. Ou seja, a pedra que poderia ser empecilho, acabou se transformando no lugar de descanso, no lugar de sonho. E outra coisa, quando ele termina de sonhar, a Bíblia diz que ele pega aquelas pedras e ele levanta um altar para Deus. Sabe o que isso significa? Aquilo que você acha que vai te paralisar, aquilo que você acha que vai te impedir de caminhar, é justamente ali que Deus quer que você levante um altar de adoração. Qual é a pedra que você tem encontrado? Eu não sei, mas se você está passando por alguma situação em que você acha que é limitadora na sua vida, transforme essas pedras em lugar de adoração. Foi exatamente isso que Davi faz. A pedra era a perda do filho, a frustração que ele estava vivendo, e ele transformou a perda do filho em um motivo para adorar. Ei, meu amado irmão, o que eu estou querendo dizer é que essa frustração que você está vivendo, ou essa dificuldade que você está passando, na verdade pode se transformar num motivo de adoração, num lugar de adoração. Transforme o ambiente, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de praguejar e transforme esta luta em um lugar e um ambiente de adoração. É o que Davi faz. Psicologicamente, queridos, a prática espiritual, ela ativa a fé, ela tem o poder de ativar algumas áreas no cérebro associadas à regulação emocional. Por quê? Porque a pessoa se enche de esperança. A fé traz esperança. Então ela ativa algumas áreas do cérebro que estão ligadas à regulação emocional. Então o que a gente precisa fazer? Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor, porque o Senhor trará ordem. Amém? Davi, ele, ao transformar a dor, ele faz como Ana. Ana chega no templo angustiada, lembra? Quando ela estava pedindo um filho, lembra desse texto? Ana chega no templo angustiada, querendo um filho, e quando ela sai do templo, ela sai fortalecida no Senhor. Ela chega angustiada e sai fortalecida, porque o que fortaleceu Ana? Foi o templo? Não, foi a presença de Deus. O que te fortalece não são essas paredes, o que te fortalece é a presença de Deus. Quero trazer uma outra lição do texto, do capítulo 20, 21, versículo 20 e 21. Davi, ele voltou para casa depois de ir para o templo, e ele comeu e continuou com a vida dele. Davi reorganizou a sua vida prática, ou seja, ele não parou de viver por causa disso. Tem gente que para de viver por causa de alguma frustração, por causa de alguma decepção. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Lembra que nós falamos que tem coisa que a gente não pode mudar? Tem coisas que a gente não tem como mudar, tem coisas que não estão sob o nosso controle. Lembra? Meu conselho para você é: continue vivendo, porque a vida vale a pena ser vivida. Porque quem partiu, se for um luto, por exemplo,
já está resolvido. Quem não está resolvido ainda é você. A pessoa que partiu já está resolvido. Quem não está resolvido é você. O emprego que você perdeu, aquela empresa está resolvida. Quem não está resolvido é você. Aquele relacionamento que você fica chorando, aquele relacionamento, talvez a pessoa já está até em outro relacionamento e está resolvido. Quem não está resolvido é você. Então, a gente precisa reorganizar a nossa vida e dar um novo sentido à nossa vida com aquilo que nos acontece, sabe? Aquilo que aconteceu com a gente, ou as coisas que aconteceram com a gente, é o que nos formou e nos transformou na pessoa que somos hoje. Então, cada um tem a sua experiência, cada um teve a sua vivência. Isso é bacana. Só que o que nós vamos fazer daqui para frente, aí agora é com a gente. Agora é com a gente. O que passou, tem coisas que não dependeram de você. Mas o que você vai fazer hoje, daqui para frente, depende única e exclusivamente de você. A decisão é sua. Lembrei de mais uma canção, mas eu não vou cantar. Senão meu tempo vai embora e o pastor Cadu vai puxar. Eu não estou de paletó, ele vai puxar a camisa, né? Mas é uma canção que diz que a decisão é nossa para vencer, não andar na sombra dos outros, por aí vai. Mas os irmãos conhecem, sabem qual é, né? Também é do nosso amigo Eliseu Gomes, né? Mas Davi, ele, após a perda, ele volta para casa e ele reorganiza a vida dele. Sabe, queridos, é muito comum quando as pessoas passam por frustrações e decepção, as pessoas começarem a descuidar do físico, descuidar da alimentação, descuidar daquilo que cuidava antes da frustração. Isso é uma prova de falta de amor consigo mesmo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a nós mesmos, como nós amamos o outro, mas não significa que a gente não deve amar, pelo contrário, nós devemos nos amar. É uma falta de amor para conosco. A gente precisa cuidar e entender que a Bíblia nos mostra, Elias, por exemplo, quando ele teve lá em a depressão do deserto, muitos pregam até aí da depressão de Elias, quando ele vai para a caverna e pede até para morrer e tudo mais. Elias, ele recebe alimento, né, e recebe água de Deus quando ele estava na caverna. E aí, com aquilo que ele recebeu lá na caverna, ele caminha mais, vamos dizer assim, o tanto que ele tinha caminhado, podia falar 40 dias, mais 40 dias que ele caminha, depois que ele come aquela comida e bebe daquela água dada por Deus. Ou seja, o que Elias faz? Elias fala, eu não posso me prostrar, eu preciso continuar a minha caminhada. E ele achava que ele estava sozinho, e depois a gente vai ver lá que Deus fala para ele que ele não estava sozinho, na verdade, era muito mais outros lá que estavam junto com ele. Mas Davi continua nos ensinando, através desse texto, nos versículos 22 e 23. Davi 22 e 23, o texto diz: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim. Olha o que ele está dizendo. Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim, né? Os versículos 22 e 23. Aquela criança, ela tinha sido fruto do pecado de Davi com Batseba, aquela criança. Então, Davi, ele diz, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, não é nem da criança, não é a misericórdia de mim,
eu pequei. Mas Davi, com aquele fato, e até pelo que demonstra na palavra dele ter ido adorar ao Senhor pós o falecimento daquela criança, ele nos mostra de que ele reconhece que o seu erro foi confessado e que ele alcançou graça diante de Deus e não deixou-se aprisionar pela culpa daquele erro que ele tinha cometido. Tanto que ele entra e adora o Senhor e busca o Senhor. E tem muita gente se culpando ainda por coisas que aconteceu lá em 1900 antigamente. Ah, mas lá no passado, em 1900 antigamente, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entende isso? A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, fala assim, ó, que Ele mesmo, o Senhor diz, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus falando ao povo, ele diz, olha, eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Se Deus, que é Deus, não se lembra mais dos nossos pecados, por que a gente vai ficar se martirizando por causa deles? Pecado confessado, pecado perdoado. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia, diz a palavra do Senhor. Pecado confessado, pecado perdoado. Confessa a sua culpa ao Senhor. Então, não dá para poder ficar trazendo culpa ou culpas do passado. Davi nos ensina através desse texto. Permaneça em comunhão e não se isole. Olha o que acontece no versículo de número 17. O versículo 17 diz que os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. O fato de Davi ter se recusado não tira um mérito dos oficiais que insistiram em não deixá-lo sozinho. Olha só, ele não quis se levantar e ele não quis comer, mas ele não estava sozinho. Entende isso? Por quê? Porque Davi, ele era o rei, ok, Davi era o rei, estava rodeado ali de serviçais, né? Mas o texto nos mostra que Davi, mesmo passando pela frustração e mesmo passando pela dor que ele estava sentindo naquele momento, Davi, ele estava vivendo o sofrimento dele, mas ele não estava sozinho, ele estava sendo amparado, ele estava sendo cuidado, ele estava sendo ajudado. Isso significa, queridos, que no momento da frustração, não se isole, não fica isolado não, porque tem gente que fala assim, não, ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo comigo, e aí não procura ajuda, vive uma solidão prolongada, e isso só aumenta o risco de depressão e de ansiedade, vai vivendo essa solidão prolongada, e aí aumenta o risco de depressão, o risco de ter problemas emocionais. Então, compartilhar a dor ajuda a ressignificar as nossas experiências. Compartilhar a dor. A Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns para os outros, né? Confessar. Isso significa que eu preciso compartilhar, e é o que Davi faz. Ali naquele momento onde ele está passando por esta dificuldade, participe, queridos, busque pessoas que possam ouvir. Como eu disse, se você não tiver alguém de confiança que possa fazer isso, você tem aqui os seus pastores também, você tem a liderança da igreja, mas você também tem profissionais da saúde mental que você pode buscar ajuda, mas busque ajuda. Não passe por isso sozinho, porque passar por isso sozinho vai ser muito mais difícil. Vai ser difícil para você e para a sua família, porque sofre quem está sofrendo e sofre quem está ao lado de quem está sofrendo. Sabe? Quando a gente adoece,
E aí, emocionalmente falando, a gente sofre e acha que o sofrimento é só nosso, mas aqueles que estão próximos de nós estão sofrendo da mesma forma, porque muitas vezes não sabem como ajudar. E aí sofrem por não saber o que fazer, por não saber como ajudar. Então deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Os profissionais de saúde mental estão aí para isso. Pode procurar ajuda, não é pecado. A gente não pode querer espiritualizar. É lógico que a gente acredita que Deus pode fazer todas as coisas. Claro que Deus pode fazer. Deus pode curar tudo. Claro que Deus pode curar. Eu acredito num Deus que cura. Mas eu também acredito na capacidade que Deus deu aos médicos, aos terapeutas, aos psicólogos, na capacidade que Deus deu à ciência, para poder nos ajudar nas nossas dificuldades e necessidades. Então não é pecado. Por último, eu quero compartilhar com você que Davi, ele, no versículo de número 24, Davi, ele volta a se relacionar agora com a mulher, porque Urias é morto, e ele casa então com essa mulher, e ele volta a se relacionar com Batseba, e ela lhe dá um filho chamado Salomão, que todos conhecem, né? Então ele se relaciona mais uma vez com Batseba, e ela tem um filho chamado Salomão. O que isso significa? Isso significa que a dor de Davi, da perda do filho, não foi apagada com a chegada do novo filho. Com certeza não. Aqueles que são pais, né? Eu sei que, não sei se aqui algum pai já perdeu um filho, não imagino a dor que seria, o que é perder um filho, né? Mas a verdade é que você pode ter 10 filhos. Um não substitui o outro. É verdade ou não é? Eu tenho 3. E eu sei disso. Um não substitui o outro. Então, não que Davi teve uma amnésia com a chegada de Salomão. A dor não foi apagada, mas a dor que ele sentiu, a frustração que ele viveu, agora deu lugar à esperança de novos ciclos, de novos tempos, de novos recomeços que Deus pode nos proporcionar. Eu tenho certeza que tem situações que você não gostaria de ter vivido. E eu não posso mudar isso. Não existe uma máquina do tempo que vai levar-nos de volta a 1900 antigamente, para que pudesse apagar algumas marcas, alguns sofrimentos, algumas frustrações. O passado não pode ser apagado, mas o futuro pode ser reescrito. Você não pode apagar o passado, mas pode reescrever o futuro. O que Salomão faz agora? Salomão, ele dá a Davi, aquele filho, Salomão, ele dá a Davi uma oportunidade de reescrever a história da sua vida. Tanto que dentre tantos filhos que Davi teve, Salomão foi o escolhido para poder continuar a sua linhagem. Veja, o seu maior momento de sofrimento pode ser a sua maior oportunidade de Deus iniciar um novo ciclo e um recomeço na sua vida. A sua maior perda, a sua maior frustração, pode ser uma oportunidade de Deus para poder iniciar algo novo no dia de hoje. O que a gente precisa fazer é fazer como Davi, aceitar que Deus tem sempre o melhor para a gente. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Davi nos ensina que uma história de vida dolorosa pode ser o início de uma vida
madura e fortalecida em Deus. José, lembram de José? José todo mundo conhece, né? O José do Egito. José foi traído, vendido. Mas José reconheceu que Deus transformou o mal que os seus irmãos lhe fizeram em bem. A gente precisa também reconhecer que, por mais que nós não possamos mudar o que passou, Deus pode reescrever algo novo através da nossa disposição em seguir em frente, em não parar, em fazer das pedras da frustração altares de adoração, em fazer das nossas pedras de luto e perda altar, para que Deus possa ser adorado e Deus possa reconstruir um novo tempo na minha vida. Queridos, quero terminar esta reflexão dizendo que a dor nem sempre precisa ser destrutiva. A fé, a esperança, a confiança em Deus pode nos fazer transformar essas perdas e essas frustrações em aprendizado, maturidade e principalmente num novo tempo de esperança. A Bíblia diz que Deus, escuta isso, meu irmão, Deus torna novas todas as coisas. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala, olha, Deus torna novas todas as coisas. Deus torna novas todas as coisas. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A última palavra não é da dor, a última palavra não é da frustração. A última palavra, ela vem da nossa esperança em Cristo Jesus. A nossa última palavra vem de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé e eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu quero te convidar, você que está tentando, mas não está conseguindo, você que está lutando com as suas forças, mas não está conseguindo prosseguir, tamanhas frustrações que você tem enfrentado, talvez são perdas, são desilusões, ou até mesmo são fracassos. Eu não sei qual é a sua pedra, eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua dor. Mas você que quer dizer neste momento, eu quero principalmente a ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para poder superar essa frustração, para superar essa dor, para superar essa perda. Nós estamos aqui num ambiente propício para que você possa ser abençoado. E não sou eu, não é a minha palavra, mas é a sua disposição em querer que isso aconteça. Eu quero te convidar a vir até o altar e nós estaremos orando por você. Se você quer falar, olha, eu preciso